Vamos orar, amém, pela vida do pastor, em nome de Jesus. Tudo certo? Deixa o pastor, cuidando lá, pastor. Ele é bom, ele gosta de ficar. Pai, Senhor Jesus, amém. Vamos orar, irmãos, pela vida do pastor. Vê se está funcionando aí, pastor. Tá de boa. Tudo certo? Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos, ó Deus, pela vida do teu servo, na casa dele, pela família, e a nossa oração, que o Senhor continue guardando, blindando, Jesus, a vida dele, da casa e da família. Usa a vida dele nessa noite com poder e autoridade, com uma mensagem rima para as nossas vidas, vindo direto do trono da sua graça. Deus, que todo impedimento da sua palavra ser ministrada agora caia por terra em nome de Jesus. Senhor, que a nossa mente agora esteja cativa, Senhor, a tua palavra, o teu Espírito Santo. Tira todo impedimento na mente dos teus filhos, tudo aquilo que impede da sua palavra ser absorvida, cravada. Deus, lança por terra em nome de Jesus nessa hora. Que os ouvidos espirituais estejam atentos, os corações sedentos como uma terra fértil para receber a semente da tua palavra, e que a tua palavra vá e produza o resultado ao qual ela foi enviada, em nome do Senhor Jesus, amém? Crianças, ó, silêncio, e a palavra agora, amém? Evitem conversar. Aliás, evitem conversar. Não é para conversar de jeito nenhum. É para prestar atenção na palavra. Amém, igreja? Amém. Evita beber água. Evita ir no banheiro. Para você não tirar a atenção do teu irmão de ouvir a palavra do Senhor. E se eu ver conversando, eu vou descer e voltar. E vou chamar a atenção para sentar do meu lado aqui em cima. Isso é até para o meu filho. Se eu estiver conversando aqui de cima, eu vou descer, vou pegar a tua mão e vou te sentar do meu lado. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor? Amém. Glória a Deus. Saúde a cada manhã a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós temos um tema, por ele seremos norteados, Josué 24:15. Vamos abrir as Escrituras. Livro de Josué, capítulo 24, no versículo de número 15. Desde já eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de poder fazer a exposição da palavra do Deus eterno. Louvo a Deus pela vida da minha esposa que me acompanha, Leandro, a sua futura esposa também que me acompanha nessa noite, Maria, a missionária. E para mim é sempre uma honra estar aqui. Tenho muito respeito pelo ministério da pastora Suzane, pastor Anderson, um exemplo de amor ao próximo. Eu falei lá na casa de recuperação e torno a repetir. Para mim é sempre um motivo de muita alegria e honra estar neste lugar onde Deus é honrado, onde o verdadeiro evangelho é pregado, onde nós sentimos a presença do Deus eterno e nos alegramos. Então, Josué 24:15, para que nós possamos ler a palavra do Deus eterno, se vão tomar o vosso assento, que nós temos que meditar nessa palavra, a qual Deus colocou no meu coração. E se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei este dia a quem servireis. Se aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu quero ler aqui também o 19. E Josué disse ao povo: vós não podeis servir ao Senhor, posto que é um Deus santo. Ele é um Deus ciumento. E aqui foi cantado: tem ciúmes de mim. Esse ciúme não é o ciúme igual ao meu e o teu, carnal. É zelo. Deus é um Deus cuidadoso. Ele não perdoará as nossas transgressões, tampouco os nossos pecados, quando Ele é consciente, que é o caso desse povo. Amém? Os irmãos podem tomar o vosso assento.
Louvado seja o nome do Eterno. Eu vou dividir esse versículo de Josué 24:15 em duas partes. A primeira parte: escolhei a quem servireis, aos deuses a qual os nossos pais serviram além do rio, ou ao Deus dos amorreus. E a segunda parte é: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você vai perceber que tudo que foi falado aqui, o Senhor vai resumir nessa mensagem. Tudo que foi louvado aqui, o Senhor vai resumir nessa mensagem. O pastor no início disse aqui a respeito de louvar a qualquer momento. Nós vamos chegar lá em Atos 16, porque aqui tem uma afirmação. Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele afirma. Mas em Atos 16:30 há uma pergunta: o que eu faço para ser salvo? E muitas vezes o louvor, ele vai vir temperado com lágrima. É o que torna mais gostoso. Porque Paulo e Silas estavam presos, mas o que os outros presos ouviam, porque o texto ressalta que eles oravam e cantavam, cantavam e oravam, e os outros presos os escutavam. Não escutavam murmuração, não escutavam lamento. Estavam presos sem causa, inocentes, mas eles oravam e louvavam. E esse louvor vinha temperado com lágrimas. Josué, no final da sua vida, ele faz uma retrospectiva. Ele pede para o povo tomar uma decisão, porque a vida ela é cercada de decisão. Josué, no final da sua vida, ele está dizendo para o povo que eles precisam decidir se eles vão adorar a Deus, a qual eu e você servimos, ou eles vão adorar os ídolos, aos deuses que os vossos pais adoraram além do rio. Ele foi mentoreado por Moisés, e ele vê Moisés também no fim da sua vida, em Deuteronômio capítulo 30, verso 19, ele dizendo, Moisés dizendo ao povo: eu tomo hoje o sol e a lua por testemunha, e ponho diante de ti a bênção e a maldição, a morte e a vida. E ele ainda dá a dica: escolhe a vida, para que viva tu e a tua descendência, a tua família, a tua semente. Então a vida é cercada de decisão. Nós sabemos que o povo hebreu, aonde vem da descendência de Hébron, que era um ancestral de Abraão. Abraão vivia numa terra cercada e crivada de ídolos. Quando ele está dizendo ao que os vossos pais adoraram além do rio, Hebreus significa um povo além do rio, do outro lado do rio. Então ele está dizendo a qual os vossos pais adoraram. Isso começa muito lá atrás. Terá era o pai de Abraão, e a Midrash vai dizer que ele tinha uma fábrica de ídolos. E quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, ele vai dizer: sai da tua terra. Tem lugares que você vai precisar sair de certos ambientes para Deus poder começar a trabalhar de uma forma sobrenatural na tua vida. Ele diz para Abraão: sai da tua terra, ambiente, sai do meio da tua parentela, pessoas. Ele está dizendo que você precisa se desconectar de algumas pessoas que impedem o teu crescimento, ambientes que impedem o teu crescimento. Então ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Midrash vai dizer que uma certa feita Terá precisou viajar. Isso não está na Bíblia, é Midrash, cultura judaica, que Abraão é o pai da fé, do islamismo, do cristianismo. Ele é conhecido como o pai da fé. Terá foi viajar, e Abraão ficou cuidando daqueles ídolos. Abraão pegou com
pedaço de pau e quebrou todos aqueles ídolos, a midrash. Deixou só o maior. Colocou o pau corrente ao lado daquele maior. Quando o pai dele chegou e viu todos aqueles ídolos quebrados, o pai dele disse: Abraão, o que aconteceu aqui? Ele disse: foi esse grandão aí. Quando eu comecei a dar comida para os menores, ele pegou esse pau e quebrou todos os outros. E terá dito: isso é impossível, Abraão, ele não se mexe. Então por que você o adora? Se o Salmo 115 diz que a imagem tem olho e não vê, tem pé e não anda, tem mão e não apalpa, e não pode fazer nada por alguém. Ele estava confrontando o pai dele, porque Deus já o havia chamado: sai da tua terra, sai de certos ambientes, que Deus já não te quer mais lá. Ele estava dizendo: sai do meio da tua parentela, se desconecta de pessoas e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Em Gênesis 12, Deus o chama. Em Gênesis 12, 5, a Bíblia diz que eles chegaram nessa terra. Mas em Gênesis 12, e o versículo 10 diz que a terra estava assolada pela fome. Como Deus pode prometer algo para alguém e quando chega lá, essa terra está assolada pela fome? Isso só vai ser desvendado em Atos, no sermão de Estevão, em Atos 7, verso 4. A Bíblia diz que quando Terá, o pai de Abraão, morreu, foi que ele chegou nessa terra. Perdeu muito tempo. E às vezes a gente está perdendo muito tempo com coisas supérfluas, com ambientes, com pessoas. E está impedindo o trabalhar do Deus eterno na minha e na tua vida. Agora Ele nos chamou e não quer nos confiar uma obra. Quer pôr uma palavra de ânimo, de salvação na tua boca. Alguém precisa ouvir. Porque Josué não era só o líder da nação, ele era o líder da casa dele. Você precisa ser o líder da tua casa. Aonde Abraão ele sai sem mapa, sem destino. Ele não sabe o porquê, nem como, nem para onde vai. Ele sai sem um mapa. É o nível de fé absoluto. E o grande mistério da fé é crer sem ver, sem ouvir e dando tudo errado. E dando tudo errado, sem causa. Jó sofre sem causa, José é preso sem causa, Paulo e Silas estão presos sem causa. E o problema é quando a gente fica procurando a causa. Os amigos de Jó procuravam a causa. Em Jó capítulo 2, verso 3, Deus diz para Satanás: vós que tentaste o meu servo sem causa. E às vezes a gente quer procurar a causa, porque disso, porque daquilo, e muitas vezes Deus provoca o nosso coração. A ponto de Isaías 51, verso 2, Deus diz: olhai para Abraão. Porque em Isaías 45, 22, Deus disse: olhai para mim todos os moradores da terra. Deus mandando olhar para ele. Em Hebreus 12, 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a afronta, desprezou a cruz e se assentou à direita de Deus. Olhar para Jesus. Então a gente só vê a Bíblia mandando olhar para Deus, para Jesus, mas em Isaías 51, 2, ele está dizendo: dá uma olhadinha, Abraão. Alguém que saiu de ambiente, que se desconectou de pessoas e que ouviu a minha voz. João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e delas eu sou conhecido. É o ouvido sensível. Lázaro estava morto há 4 dias e ouviu a voz de Deus. E tem muita gente que está viva e não ouve a voz de Deus. É verdade. Aleluia. E ele diz: olhar para Abraão, porque sendo ele só. Uma pastora disse aqui, tabernáculo. Eles perguntaram em Lucas 17: Senhor, quando o reino de Deus vier, ele virá com pareça exterior? Ele disse: não, o reino de Deus está dentro de você. Aleluia. 1 Coríntios 3,16, Paulo disse que você é templo e morada do Espírito Santo. É a tua casa espiritual, é o teu corpo. É onde Deus habita.
Então ele diz: olhar para Abraão, sendo ele só, eu o chamei, abençoei e multipliquei. Por quê? Porque ele tinha um ouvido sensível. Ele atendeu ao seu chamado. E a promessa era essa: anda na minha presença e ser tu uma bênção. Eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Eu vou abençoar os que te abençoarem. E em ti todas as famílias da terra serão benditas. Aleluia! Em Gálatas capítulo 3, verso 8, Paulo vai dizer aos Gálatas que Deus, tendo em vista de justificar os gentios, anunciou o evangelho primeiro a Abraão, dizendo que todas as famílias da terra seriam benditas com o crente Abraão. E o mandamento, Êxodo 20, verso 3, Deus disse: não terá outros deuses além de mim. E Josué está dizendo: qual é o Deus que vocês querem servir? Porque muitos têm se tornado escravo do vício, escravo do pecado. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem criou um Deus à sua imagem e semelhança, um Deus a qual ele pode mandar, agora ele pode levar para onde ele quer, a qual ele não precisa obedecer, um Deus que não tem um manual como o nosso tem. Você vai perceber que ele está dizendo: o Deus que os vossos pais adoraram além do rio. Ele está trazendo uma memória lá de trás. E nós sabemos muito bem que esse povo que herdou a terra, juntamente com Josué, os pais dele, essa geração caiu morta no deserto. Em Êxodo 32, 28, a Bíblia diz que naquele dia morreu 3.000 almas, adorando o bezerro de ouro. Porque quando Deus chamou Moisés, Moisés tremeu. E ele disse: mandarão, Arão, fala bem para não ter chamado. O chamado dele não é para liderar, o chamado dele é para interceder. Aleluia! O chamado dele é como o pastor antes, para trabalhar nos bastidores. Ele não aparece, a obra aparece. Glória a Deus! E a prova que ele não tem chamado é que quando Moisés sobe, ele está 40 dias no monte. O povo foi e fez um bezerro de ouro, um aval de Arão. Porque 40 dias a congregação na mão dele, ele estragou a congregação. O povo na mão de uma liderança fraca, o povo faz o que quer. O erro de Josué foi não preparar ninguém. Depois de Josué entra o livro de Juízes, porque se o povo fosse obediente, não haveria o livro de Juízes. Nós precisamos preparar uma geração que vai nos suceder, que vai dar sequência na obra. Porque a Bíblia vai dizer que no livro de Juízes que cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 2:10, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. A primeira geração peregrinou no deserto, a segunda entrou na terra, a terceira não conhecia o Senhor. Josué salvou a casa dele. Noé, 120 anos, martelo na mão e Bíblia na boca, pregando. Ele não conseguiu salvar nenhum dos seus contemporâneos, mas ele colocou a família dele dentro da arca. Aleluia! Glória! Ele salvou a família dele. Nós precisamos colocar nossa família dentro dessa arca chamada igreja, liberdade aos cativos. Aleluia! E é sem forçar, é joelho no chão e boca no pó. Lamentações 3:26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a providência do Senhor. Nós vamos entender que toda vez que o povo desagradava a Deus, que era para sair 40 dias e
chegar na promessa, demorou 40 anos. Por causa da murmuração, eles andavam em círculo. Eles fizeram um bezerro de ouro. Moisés recebeu a tábua lá em cima. E lá está escrito: não terás outros deuses. Quando ele desce, o povo está adorando o bezerro. Meu Deus! Em Êxodo 32, 28, ele diz: quem estiver ao meu lado, tome a sua espada e mata os idólatras. Naquele dia caiu 3.000 almas na espada. E toda vez que o pecado não é tratado, ele volta na outra geração. Meu Deus! Já leu 1 Reis capítulo 12? Um rei chamado Jeroboão, sabe o que ele fez? 2 bezerros de ouro. Ele não inventou esse pecado, ele ressuscitou o pecado que não foi tratado. Ele não queria que o povo fosse adorar em Jerusalém. Ele pôs um bezerro em Dan e outro em Betel. E ele diz: vocês não precisam ir até Jerusalém, vocês podem adorar aqui perto da casa de vocês. Nós precisamos congregar numa igreja que está perto da Bíblia, não perto da tua casa. E essa igreja está perto da Bíblia. Aleluia! Glória a Deus! Essa igreja tem louvores bíblicos. Glória a Deus! Essa igreja ainda canta hino da água. Aleluia! Louvado seja o nome do Eterno. É gente que tem compromisso. Não é gente que está fazendo barganha com Deus. Porque sabe quem o chamou e de quem vem a recompensa. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Aleluia! Ele foi chamado, Jeroboão foi chamado para ser o novo Davi. Deus rasgou o reino da mão de Salomão e deu na mão de Jeroboão, com a promessa de ser o novo Davi. Não ia faltar sucessor no trono, mas ao invés dele trazer o povo para perto de Deus, ele afastou. O altar estava rachado. Por isso que Spurgeon dizia: não se preocupe com quem entra e sai da igreja, se preocupa com quem entra e sai do púlpito. É daqui que Deus governa a igreja, é daqui que Ele manda a sua palavra, melhor, é daqui que vai mudar a minha e a tua vida, porque a palavra executa o que ninguém pode executar. Ela muda a vida do mais vil pecador. Aleluia! Glória a Deus! Aí Deus traz um profeta de Judá, desconhecido. A Bíblia fala: o profeta de Judá ou o homem de Deus. Não tem nome, mas tem mensagem, pastor. Porque tem muita gente por aí que tem nome, mas não tem mensagem. Tem um aí que tem muito trovão e pouca chuva. Tem muito carisma e pouco caráter. Mas um dia a conta chega. É igual cartão de crédito. Tem dia da fatura chegar. Aí quando a fatura chega, ele não parcela. Com ele tem que pagar à vista. Nós sabemos que para cada praga do Egito, Deus enviou para afrontar. Quando ele transforma a água em sangue, ali no Nilo, havia um Deus chamado Água. Quando Moisés é encontrado nesse Nilo, lá do José, historiador judeu vai dizer que ela desce para se banhar, não, para se purificar. O texto diz que ela desce para tomar banho, que ela está se banhando. Flávio José diz que ela desce para se purificar nas águas do rio Nilo. Quando ela encontra Moisés, qual é a desculpa que ela vai dar para levar Moisés para casa? Pai, eu estava me purificando e o Deus Água, Deus Nilo, me deu essa criança. E ele vai ser o sucessor do trono, porque só tinha filha. E Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito, treinado para ser o próximo faraó. Mas ele tomou uma decisão. Ele vai trocar o conforto do palácio pelo deserto. Ele vai trocar o ar-condicionado do palácio pelo sol escaldante do deserto. Ele quer sofrer com o povo de Deus, pela causa de Deus. Renúncia. Foi o que ele disse em Lucas 9:23. Aquele que quiser, não é obrigado, quem quiser, vir após mim, tome a sua cruz
Deus não é parque de diversão. É luta espiritual. Josué está perguntando: que tipo de Deus vocês querem adorar? Porém, eu e a minha casa receberemos as bênçãos do Senhor. É isso que ele diz. Porque tem gente que só quer as bênçãos do Senhor, não quer o Senhor das bênçãos. Tem gente que quer ser servido por Ele, não quer servir. Por isso que Josué está dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque tem muita gente para ser servida e pouca gente para servir. Por isso que a gente está vendo a igreja cheia de gente vazia. Só cresce para o lado, em profundidade. Entra na igreja e não nasce de novo. Meu Deus do céu. Não tem mudança. Aleluia, Jesus. Porque é o evangelho crivado de ele, que promete prosperidade ao invés de santidade. São batizados na água e com o Espírito Santo. Tem o nome no rol de membro e no livro da vida. São filhos de crente, mas são filhos de Deus. Josué não é só o líder da nação, é o líder da sua casa. Ele faz uma afirmação: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em Atos 16:30 tem uma pergunta, que já é a segunda parte agora da mensagem. Senhores, o que eu faço para me salvar? A resposta deles é crer. Crer. Não é crer que Deus existe. Crer no Senhor Jesus, que Deus o enviou, que Ele morreu pelos nossos pecados, nos chama para um arrependimento. Só crer. Filipe está com o eunuco. Deus tira ele do meio de um grande avivamento e leva para o deserto. E quando ele chega ao lado da carruagem, o eunuco está lendo o livro do profeta Isaías. E Filipe diz: entende tu que lê? E ele diz: como eu vou entender se ninguém me explicar? Quando a gente tem a humildade do eunuco, Deus coloca o Filipe ao nosso lado para nos ensinar. Aleluia. Ali está a água. O que eu posso fazer para ser batizado? O que impede? Só crer. Só crer. Não é crer da boca para fora, eu creio. Porque Tiago 2,26 ele vai dizer que a fé sem obra é morta. Ou seja, a verdadeira fé, ela vem seguida de obra. Não é uma fé estagnada, é uma fé que move, é uma fé que executa, é uma fé que faz. Então a maior evidência de quem crê é uma mudança no ponto nefrálgico da nossa vida. Por quê? Porque só quem muda de pé é cobra. Precisa haver uma mudança de dentro para fora. Uma mudança de atitude. Aleluia. O livro de Atos ele é uma dobradiça. Ele fecha os evangelhos e abre as cartas. É no livro de Atos que a igreja é estabelecida. Você vai ver que em Êxodo 32:28 morreram 3.000 almas. Lei. Mas em Atos 2:41, na graça, foram salvas 3.000 almas. Aleluia! Depois da pregação de Pedro, aquilo vai cair como uma bomba. O coração dele se derrete. Porque antes de Pedro falar de cura, mostrou que eles estavam doentes. Antes dele falar de salvação, mostrou que eles estavam perdidos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:6
que havia 500 irmãos na ascensão de Cristo. Mas no cenáculo, reunido, orando, só 120. Cadê os outros, pastor? Pois é. O culto de oração está vazio. Fala, Jeová. 120 só no cenáculo. A pastora disse aqui: veio um vento veemente, encheu a casa. Quem estava lá orando, a posição foi cheia. Recebeu. 120 no cenáculo foram cheios. Primeiro sermão de Pedro, Atos 2:41, 3 mil almas. Atos 4:4, 5 mil almas. E Atos 4:32, a multidão dos que criam. É a diferença de ter o Espírito e ser cheio dele. Ter o Espírito é uma coisa, ser cheio dele é outra. 120 no cenário, atraiu 3 mil. Hoje 3 mil não atrai 120. Por quê? O culto de oração está vazio. Em Atos 16, Paulo ele é impedido de ir para a Ásia. A Bíblia diz que à noite ele teve uma visão, um sonho, onde o varão macedônio aparecia e disse: atravessa a Macedônia e nos ajuda. Eles precisavam ouvir a palavra, e Deus tinha plano de salvação em 3 famílias em Atos 16: de Lídia, da menina endemoniada e do carcereiro. Porque o Evangelho foi feito para isso, para atrair a família para o altar, para salvar quem estava perdido, para abrir os olhos espirituais e os ouvidos espirituais, para que nós possamos entender. Foi isso que eles fizeram, que o Espírito Santo fez com Lídia. Abriu o entendimento, que a Bíblia diz que ela estava atenta. Porque para ouvir a mensagem, basta ter audição, mas para você entender, precisa ter interesse. Precisa ter interesse, e ela tinha interesse no que Paulo pregava. Quando eles chegaram em Filipos, eles procuram um lugar para orar. Uma sinagoga não tinha, eles foram até a beira do rio. A igreja de Filipos vai nascer na beira do rio, debaixo de oração e de palavra. Eles entenderam, foram convencidos que Deus os chamava para pregar o Evangelho na Europa. Filipos era uma cidade da Grécia. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, eles chegam em Filipos. Eles procuram um lugar para orar e encontraram umas mulheres na beira do rio. Deus abriu o entendimento de Lídia, abriu o seu coração. Ela estava atenta. A Bíblia diz que ela foi batizada junto com a sua casa, uma igreja que foi fundada debaixo de oração. Aleluia. Glória a Deus. O Ari falou para mim: a presença de Deus aqui é forte, né? Eu gosto de vir aqui. Eu falei: é porque aqui tem oração. Aleluia. Você viu a oração da pastora? Você viu a oração das pessoas? Vai fazer toda a diferença. Oração, conversa com Deus. A palavra oração ela aparece cerca de 370 vezes na Bíblia. Só na boca de Paulo 45 vezes. Glória a Deus. Glória a Deus. É lá em Filipos que Paulo vai ser preso, açoitado, apedrejado. E o que me chama a atenção é quando ele escreve a carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 3. Ele vai dizer: todas as vezes que eu me lembro de vós, eu dou graças a Deus. Ali era um lugar para ele esquecer. Ele foi apedrejado, preso, açoitado, por ter libertado uma menina endemoniada. Ele tinha tudo para esquecer, mas ele disse: toda vez que eu me lembro de vós, eu dou graças a Deus. Aleluia. Ali Paulo libertou uma menina que era escrava do diabo e dos homens. Ali
ali vai dois homens, servos do Deus Altíssimo, e eles anunciam o caminho da salvação. Aleluia. Só que Paulo tem discernimento, ele não morde a isca. Porque tem muita gente mordendo a isca por aí. Se fosse eu e o Ari, e alguém dissesse, ali vai ter um santo de homem de Deus, olha lá, um prega e outro canta, eu dizia, Deus está usando. E às vezes não é. Tomar cuidado com o elogio. Meu Deus. Porque o elogio, a fama, mata mais do que a perseguição. Muitos têm mordido a isca. Só eu canto, só eu prego, só eu toco, só eu faço. Por isso que João 3,30, o Batista disse, é necessário que ele cresça. E que eu diminua cada dia mais. Jesus lava os pés dos discípulos. Lavar o pé era a função do escravo mais humilde da casa. Em Lucas 9,46 eles discutiam quem era maior. Ou seja, quem ia lavar o pé um do outro. Quem lavasse o pé era tido como menor, porque era a função do escravo mais humilde da casa. Quando eles chegam no cenáculo, Jesus pergunta, vocês iam discutir? Eles se calaram. Jesus pega uma bacia, uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. No reino de Deus a pirâmide está de ponta cabeça. Maior é o que serve. Jesus disse em João 13,15, eu vos dei exemplo. Como eu fiz, façais nós também. Em Mateus 7,12 ele disse, o que você quiser que os homens vos façam, façais nós também. Aleluia. E aí quando eles perguntam para João, tu és o Cristo? Ele diz, não, eu sou só uma voz. Você é o noivo? Não, eu sou amigo do noivo. Ele diz, você é a luz? Ele diz, não, eu só testifico da luz. Ele falou, eu não sou digno de desatar as alpacas dele. Quem dirá lavar o pé dele? O humilde da casa lavava o pé. Ele não tem coragem nem de desatar a sandália. E Jesus disse, nos nascidos de mulher não tem maior que ele. Mas quem está no reino do céu não é ele. Quem nasceu da água e do Espírito. João não mordeu a isca. É o perigo dos holofotes. Ele não mordeu a isca. Ele podia dizer, olha a multidão que eu arrasto para me ouvir. Eles saíam lá da cidade para ir no deserto. Lucas 3,2. E veio a palavra de Deus a João no deserto. O que a palavra está fazendo no deserto? É quando a igreja não tem compromisso com a palavra fica no deserto. Meu Deus. Esquecida. O texto começa dizendo que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, não podia ter dois. O texto já nos mostra que a religião estava corrompida. O culto no cinema está vazio, o culto no deserto está lotado. Porque o homem tinha palavra, o homem tinha de Deus. Mas ele não mordeu a isso. Ele disse, eu sou só uma voz. O campo pode estar enferrujado, mas a água é limpa. Só uma voz. E toda vez que Paulo passava, ela dizia, dois santos homens de Deus, servo do Deus Altíssimo. E eles anunciam o caminho da salvação. Só que a Bíblia diz que Paulo ele se perturbou. E ele chega diante daquele espírito que falava na boca daquela menina. Expulsa. Liberta aquela menina dos homens e das garras de Satanás. Os homens estavam lucrando. Lá em Filipos estava tendo culto. Essa menina estava revelando nome, CPF. Mas aonde o evangelho chega, começa a dar.
ficavam com a cabeça e os pés, dependendo da gravidade, as pernas ficavam esticadas, dobradas, meio termo, os pés enfiados dentro do tronco, a cabeça também ficava numa posição horrível. A Bíblia diz que o carcereiro prendeu os pés deles no tronco. Eles estavam presos. E eu fico imaginando o que Deus faz para poder salvar uma família. Deus impediu eles de irem para a Ásia, os levaram para a Europa. Paulo e Silas vão ser presos, açoitados, apedrejados, porque Deus tinha um plano de salvar aquela família. Aleluia. E às vezes a gente não está entendendo, mas lá na frente Deus explica. Eles estão presos. Os pés estão presos no tronco, açoitados, castigados, sangrando. Em Atos 16:25, a Bíblia diz que perto da meia-noite, Glória a Deus. Aleluia. perto da meia-noite, Paulo e Silas Aleluia. oravam e cantavam e oravam hinos a Deus. Aleluia. E os outros presos escutavam. Não escutavam murmurar, escutavam louvar. Está doendo, Silas? Tá. Olha aí o Vamos mistério. orar. Ô, glória. Está doendo, Paulo? Tá. Vamos louvar. Porque o louvor vem temperado com lágrimas. Aleluia. Eles estão presos. Canta e ora. E a gente no conforto do lar murmura. Meu. Aí nós fomos na casa de recuperação, o pastor Anderson nos levou, para que nós ministrássemos uma palavra aí no caminho. Ele disse que o trabalho que ele faz de terça, e aí é a fé que move, é a fé que executa. Não é uma fé estagnada, isso é fé. Ele diz que a estatística são 3 mortes na terça, a qual ele faz o trabalho. 3 mortes por dia. E aí a gente começa a pensar que a nossa vida é boa. Tem gente que não pode levantar esse braço. Tem gente que não pode ficar de pé. Tem gente que está numa cama agora, fazendo voto. Se Deus libertar, eu estaria aqui no meio do teu lugar. Verdade. Paulo e Silas cantam e ora preso, inocente. A gente murmura no lar. Com todo conforto, no seio da nossa família. Meu Deus. Com toda a disposição. Aleluia. E a gente ainda vai lá e diz que está na luta, na prova. Meu Deus. A gente vive uma vida de rei. Saúde. Que Deus tenha nos abençoado. A Bíblia diz que de repente veio tão grande terremoto que os alicerces da cadeia foram abalados e todas as portas foram abertas. Terremoto de Deus. Vocês viram agora o terremoto lá na Venezuela? O epicentro é o lugar mais forte do terremoto. Geralmente tem morte, mas no terremoto de Deus tem vida. Aleluia. Nesse terremoto de Deus houve vida. Aleluia. Olha o que Deus faz para salvar uma família. Vocês sabem o que a Bíblia diz em Atos 16 e o verso 27? Que acordando o carcereiro, ele estava dormindo. Terremoto de Deus vai acordar alguém lá na tua casa. Terremoto de Deus vai acordar alguém lá na minha casa. Aleluia. Porque no terremoto de Deus há vida. Glória a Deus. Esse carcereiro, quando ele desperta todo tremo, ele pega a espada para se matar por quê? Porque na cultura judaica, toda vez que os presos eram libertos, fugissem, quem pagava a pena era o carcereiro. Ele prefere se matar do que pagar a pena. Foi isso que aconteceu em Atos 12. Porque Pedro já tinha fugido em Atos 3, fugiu em Atos 4, aí em Atos 12, Herodes falou: ele já fugiu 2 vezes. Agora eu vou só prender, eu vou prender o chamar e soltar. Só que o mesmo anjo que foi buscar Pedro, como foi dito aqui,
Em Atos 12:5, Pedro está preso e a igreja faz contínua oração por ele a Deus. O anjo foi buscar Pedro, mas a oração da igreja foi buscar o anjo. Agora o anjo que liberta Pedro teve que acordar. A Bíblia diz que Pedro está dormindo. Por quê? Porque ele viu Jesus dormir no barco. Está dormindo, vai morrer, está marcado para morrer depois da festa. Mas está tranquilo. Ele sabe para onde ele vai. Ele sabe que o descanso dele não é aqui. Pedro viu um homem de oração. E quem ora no tempo de calmaria, dorme no meio da tempestade. Está marcado para morrer, está preso. Mas o anjo teve que acordar. Agora o anjo que acorda Pedro e bota o soldado para dormir. E o texto diz que aqueles soldados foram executados. Deixaram ele fugir. Porque Deus sabe dar livramento dos seus. Nós estamos vendo aí. Nós estamos vendo aí o testemunho hoje. Deus sabe dar o livramento dos seus. É que é só para quem está escondido no esconderijo do Altíssimo. Embaixo da sombra do Onipotente. Está dizendo, faz a minha vontade, que eu cuido da tua alimentação, da tua roupa, da tua família, da tua vida, do teu veículo. Ele sai todo tremo, ele quer se matar. E Paulo diz, não faça essa aula. Nós estamos todos aqui. Aí ele diz, senhores, agora é senhores? Bateu, prendeu, castigou, mas quando Deus enviou um terremoto, teve que reconhecer que Deus é na vida dele. Falou mal, vai ter que reconhecer que Deus é na tua vida. Senhores, o que eu faço para me salvar? E Paulo diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. As famílias estão sendo destruídas porque não estão seguindo mais o padrão estabelecido por Deus. Provérbios 14, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica e a tola derruba. Está pensando que é duas mulheres aqui? Aqui a sábia fora da posição, ela se torna tola. Ela tirou o chapéu da porta e pendurou a bolsa dela. Eu falei isso para o pastor antes, quando a gente estava indo no caminho. Chapéu na porta. O que é chapéu na porta? Já falei isso aqui. Quando você chega lá no interior, tem um chapéu pendurado na porta. O que quer dizer aquilo? Tem homem em casa. Tem homem em casa? Provérbios 24, verso 3 diz que com sabedoria se edifica a casa e que com conhecimento ela se estabelece. Conhecer o seu lugar, edificar. O homem é o provedor, o líder. A mulher auxilia, ajuda. Lado a lado, mesma carne, mesmo pensamento, mesma atitude, uma só carne. Glória a Deus. Para encerrar, a Bíblia diz que o carcereiro os leva para casa. Não é o fato de você crer, ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Não é o fato de você crer que a tua casa vai ser salva. Porque na cultura judaica, quando um líder tomava uma atitude, a família não seguia. Por isso que Josué diz: eu e a minha casa serviremos. E o carcereiro sabe que Paulo e Silas estão presos porque anunciam o caminho da salvação. Aquilo foi notório na cidade. Eles estão presos por fazer o bem, libertar uma menina das garras do diabo, dos homens. E ela dizia: eles anunciam o caminho da salvação. Então o carcereiro diz: o que eu faço para ser salvo? Crê no Senhor Jesus. Ele nos leva para casa, lava os vergões que ele mesmo causou. São sinal de arrependimento. O carcereiro se arrependeu aí. Ele lavou os vergões. Ele deixa de ser carrasco para ser hospitaleiro. Mudança de atitude. Ele deixa de agir com violência para agir com
humanidade. Ele os põe à mesa, dá comida para eles. Enquanto ele está lavando os vergões de Paulo e Silas, Deus está lavando os pecados dele. Houve uma mudança na vida dele. A Bíblia diz que eles recebem a palavra e ele e a família dele é batizada e consequentemente salvo. Sabe o que eu aprendo aqui? O diabo não tem medo de gravar, de microfone. Aleluia. Ele tem medo de um homem e uma mulher carregada na oração, Aleluia. carregada no jejum. Glória a Deus. Agora tem um vídeo aí viralizado, mas isso não é de agora, isso faz tempo. O método faz tempo, o vídeo é novo. Ele dizendo que a ferramenta, quando não está afiada, tem que dar muita pancada para cortar. Mas quando a ferramenta está afiada, ela só trisca. Meu Deus do céu. A mensagem, É forte. para estar afiada, o que afia a mensagem é oração e jejum. Aleluia. Não precisa gritar, não precisa forçar, não precisa pular. É jejum e oração. Por mais simples que seja a mensagem, Deus vai falar o coração do ouvinte. Aleluia a Deus. Billy Graham dizia que nós temos lábios de barro, nós só podemos falar os ouvidos. Quem fala o coração é Deus. Que Deus possa ter falado ao seu coração. Aleluia. Que Deus possa trabalhar de uma forma especial na tua e na minha família. Que a nossa família possa estar aos pés do Senhor. E nós estamos aqui, coisa linda. O diabo perdeu de novo. Aleluia. Aleluia. Que Deus abençoe e as palavras de Deus. Glória a Deus. Vamos estar de louvor, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Vamos ficar em pé, igreja, em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ainda não confessou a Cristo como Salvador, mas essa noite, mediante a essa palavra, falou ao seu coração que você quer fazer a confissão de fé, você quer entregar a sua vida. Receber Jesus como único, exclusivo Salvador da sua vida. Levanta a sua mão, nós vamos orar por você. Aleluia, Jesus. Amém? Tem alguém para Cristo, para receber